Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Deus, de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Como eu disse, a crítica era que havia poucos judeus que criam na mensagem de Paulo. Na parte anterior dessa passagem, ele já havia mencionado o fato de que havia um véu que estava sobre a mente dos judeus quando eles liam o Antigo Testamento ou ouviam uma pregação. E esse véu representava a incredulidade deles para com relação à revelação de Deus e a insistência no legalismo, na obediência legalista da lei, como meio de justificação. Essa era a razão pela qual os judeus não se convertiam. Tinha um véu no rosto deles, que era aquele véu que estava no rosto de Moisés quando desce do monte, depois de ter recebido os 10 mandamentos, e ocultava o fato de que a glória da antiga aliança está passando. Isso Paulo trata no capítulo 3, de 12 até 18, que é a passagem anterior a essa aqui. Agora ele acrescenta mais um motivo para a rejeição dos judeus. Ele começa dizendo que nunca alterou a sua mensagem para agradar aos judeus e assim ganhar uma audiência maior ou um número crescente de simpatizantes. É o que ele diz nos versos 1 e 2. Ele diz que, tendo recebido esse ministério da pregação do Evangelho, de acordo com a misericórdia que foi feita a ele, ele sabe que ele é ministro do Evangelho pela misericórdia de Deus e não por algum mérito. Tendo consciência disso, ele diz no final do verso 1, ele não desfalece, ele não desanima, mesmo que com frequência sua pregação parece não ter efeito nas pessoas. Ao contrário, em vez de então ajustar a mensagem para agradar os judeus e angariar um número maior, ele rejeita coisas vergonhosas que se ocultam. E ao que ele se refere? Ele se refere ao fato de que ele não anda astutamente adulterando a palavra de Deus. A reação de Paulo à falta de frutos no seu ministério poderia ser adulterar a mensagem, ou seja, modificar a mensagem para poder atrair os judeus a si, adocicar a mensagem, misturá-la com elementos judaicos, ou dizer aquelas coisas que os judeus queriam ouvir com o objetivo de ter um número maior de seguidores. Paulo diz, eu não faço isso, eu não adultero a palavra de Deus. Fazer isso é uma coisa vergonhosa, que se faz em oculto, é feita por pessoas que miram resultado, que querem obter números, e para isso eles negociam a palavra de Deus. Todo mundo sabe o que é a adulteração de um produto. A gente sabe o que é a gasolina adulterada. O pessoal mistura água, ou álcool, ou querosene, ou alguma coisa com a gasolina. Ela deixa de ter o seu poder original, mas tem um volume maior, né? Mesma coisa o leite adulterado. Paulo diz que ele não faz esse tipo de coisa com a mensagem. Ele recebeu esse ministério e ele prega a palavra de Deus conforme ele a recebeu. Ele não cederia à pressão dos números. Ele não cederia à pressão da busca de resultados, adulterando a mensagem para, com isso, ter um número maior de seguidores no Face, no Twitter, vindo na igreja, um maior número de pessoas aplaudindo, falando dele, falando bem e tudo mais. E ele, na verdade, ele diz no final do verso 2, ele se recomenda à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Manifestar a verdade foi para isso que Deus o chamou. Então, ele manifesta a verdade pela pregação não adulterada do evangelho que ele recebeu. E ele faz isso diante de Deus e assim ele se recomenda à consciência de todo homem. Como quem diz assim, vocês estão ouvindo a verdade, agora a decisão é de vocês, está na consciência de vocês, vocês crerem nisso ou não. Então, ainda assim,
ainda que o evangelho que ele pregue é um evangelho puro, sem adulteração, ele continua sendo velado para aqueles que se perdem, verso 3. Mas, se o nosso evangelho, esse evangelho que ele prega, sem adulterar, sem misturar, sem alterar, se o nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, se o seu significado, se a sua verdade ainda permanece encoberta para as pessoas não, os judeus não conseguem ver que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, que ele é o Messias esperado, que é o cerne do Evangelho de Paulo, se essa verdade ainda está encoberta para os judeus, final do verso 3, é para os que se perdem que está encoberto. Está encoberto porque eles estão se perdendo, eles estão entre os perdidos, ou colocando de outra maneira, eles não estão entre os eleitos, eles não fazem parte das ovelhas de Cristo que ouvem a sua voz, eles não fazem parte daqueles que Deus, antes da fundação do mundo, na eternidade, escolheu para si, para ser o seu povo. Eles se perdem, eles estão a caminho da perdição, por isso que eles não compreendem. E de fato, se não for a ação de Deus, se não for a graça de Deus, homem algum pode compreender o Evangelho e ver a sua verdade. O Evangelho é velado, a sua mensagem não é compreendida somente entre aqueles que estão se perdendo ou caminhando para a condenação. Então, se uma pessoa não compreende o Evangelho, ainda que ensinado com toda pureza, com toda clareza, com toda firmeza, pode ser um sinal de que aquela pessoa está se perdendo, ela está caminhando para a perdição eterna. Se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Aqui Paulo explica porque aqui tantos judeus, eles não criam, eles não entendiam o Evangelho, eles não queriam o Evangelho, é porque eles estavam entre aqueles que caminham para a perdição eterna. E ele acrescenta agora mais um elemento no verso 4, nos quais, nesses que se perdem, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Além da cegueira natural causada pela incredulidade, pela rebelião e pela revolta diante da mensagem de Deus, de que Jesus Cristo é o Messias, ainda tem o elemento satânico, o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Eles já eram incrédulos antes, e o diabo faz com que essa incredulidade se torne ainda mais aguda. O que já era ruim antes se torna pior depois. O diabo vem e acrescenta incredulidade, trevas e confusão no coração e na mente daqueles que por si só já rejeitaram a verdade de Deus, com falsas doutrinas, distrações desse mundo, tentações de todo tipo. Então, não é que o diabo é responsável pela perdição deles, o diabo cega o entendimento dos incrédulos, eles já eram incrédulos. O que o diabo faz é cegá-los ainda mais com falsas doutrinas, falsos mestres, tentações várias, distrações de todo tipo, de maneira que eles, segundo Paulo diz no verso 4, a ponto de que não resplandece diante deles a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está aqui a mensagem que Paulo pregava, que Jesus Cristo é a imagem de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus prometido, e que existe uma glória nisso que os judeus não eram capazes de perceber, por conta da sua incredulidade, e em cima disso a ação satânica cegando essas pessoas. Agora eu pergunto, como é que pessoas que por natureza são incrédulas, que fecham o seu coração e o seu entendimento diante da verdade do Evangelho, ainda que pregado em toda a sua pureza, e cuja incredulidade é aguçada, intensificada pela ação de demônios que distraem a sua mente, confundem o seu entendimento com falsas doutrinas, eu pergunto, como é que uma pessoa assim pode, por sua livre vontade e decisão, se voltar para Jesus Cristo, se voltar para Deus, abandonar os seus caminhos e dizer, eu creio, eu quero viver para Deus? É isso que a reforma protestante ensina, depravação total.
O homem é incapaz, por si mesmo, de se arrepender dos seus pecados, entender o Evangelho e se voltar para Deus, além da sua incredulidade natural, que funciona como um véu que tapa a visão para que ele não veja a glória de Deus. O diabo vem e cega ainda mais. Isso, verso 5, apesar de Paulo pregar a verdade, porque nós não nos pregamos a nós mesmos. Paulo diz, a minha pregação não é a meu respeito, eu não sou o objeto da minha pregação, eu não me exalto, eu não me apresento como Salvador, mas na verdade eu prego a Cristo Jesus como Senhor, é a Ele que eu exalto na minha pregação, esse é o Evangelho verdadeiro. E nós mesmos, quando eu falo de mim, diz o apóstolo Paulo, eu prego a mim mesmo como sendo servo de vocês, e isso por amor a Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo coloca a responsabilidade, ele coloca a razão da falta de sucesso entre os judeus, na incredulidade deles, no véu que está sobre a sua face, no ataque do diabo e cegando o entendimento e na rebelião dos seus corações diante da verdade, porque ele, Paulo, pregava Jesus Cristo, pregava o Evangelho conforme tinha sido dado, ele não havia adulterado a mensagem, portanto o problema não estava na mensagem pregada, o problema não era no mensageiro e nem na mensagem dele, o problema era na sua audiência. Essa era a razão.